E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Douglas, eu sou pastor local aqui de uma igreja em Porto Alegre e eu quero dizer para vocês que vocês são todos muito bem-vindos aqui ao canal. Se você não é inscrito ainda, eu vou te pedir, se inscreva aqui embaixo no nosso canal, compartilhe o conteúdo com quem você quiser. É o maior prazer para nós estarmos produzindo conteúdo teológico de fácil entendimento. A nossa ideia aqui no canal não é fazer um conteúdo acadêmico, mas sim extrair da teologia um fácil entendimento para todos, para que a gente possa bater papo aqui nesses nossos vídeos. E hoje, depois que você se inscreveu no canal, hoje nós queremos falar sobre o mal, queremos falar sobre o pecado. O que é o pecado? O que é o mal? Vamos para o conteúdo? O que é o pecado? O que é o mal? Nós podemos extrair de Gênesis capítulo 3, e não há como falar sobre pecado sem falar sobre a criação de Deus. E quando Deus criou o homem, quando ele criou Adão e Eva no paraíso, no jardim do Éden, Adão não conhecia o mal. Adão tinha a ausência do mal. Ele não tinha experimentado o que era o mal. Mas existia uma opção lá no jardim. E quando Adão conversava com Deus face a face no início da criação, não havia cometido ainda, naquele período, pecado. Então o pecado não era existente, mas existia a opção. Falando dito isso, a gente consegue entender um pouquinho do que é o mal, do que é o pecado. O mal nada mais é do que a ausência de Deus. O pecado é quando nós estamos afastados de Deus. E nessa ótica nós vemos a construção do Novo Testamento, em cima das doutrinas que nós seguimos, né? Que é a doutrina de Jesus, dos apóstolos e também dos profetas. Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 3, versículo 23, ele vai dizer assim: pois todos os pecados destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus nos ofereceu como um sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo sangue demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo justificador daquele que tem fé em Jesus. Aí nós vamos nos remeter lá de Adão para a cruz de Cristo. Adão ele tinha possibilidade de pecar. E foi essa a opção que Adão e Eva fizeram, de conhecer a parte mal do ser humano, de se declinar ao pecado. Isso para você entender que todos nós, como disse Paulo aqui aos Romanos, capítulo 3, todos que nasceram após a expulsão de Adão do jardim do Éden, todos nasceram destituídos da glória, afastados de Deus. Ou seja, todos nós nascemos diante do mal. Todos nós temos uma inclinação ao mal. Você de maneira nenhuma consegue dar uma ordem para você, por exemplo, de dizer assim, a partir deste dia agora, eu decido não ter mais vontade de pecar. Você não consegue fazer isso. A vontade você vai ter. Mas cabe a nós pegarmos a nossa cruz, como disse Jesus, e carregar a nossa cruz. Existe uma cruz para nós carregarmos. A ideia religiosa de praticamente 80, 90% da igreja evangélica é que nós venhamos a persistir em sermos perfeitos. E esse fardo é tão pesado, mesmo depois de sermos justificados e remidos pelo sangue de Jesus, é tão pesado que frustra as pessoas. E Deus não procura em nós uma perfeição ou aquilo que nós sabemos fazer. Deus está preocupado em quem eu me tornei após a revelação da salvação em Cristo. Esse é o cerne da mensagem de Jesus. Jesus não foi um legislador que veio colocar mais adendos na lei de Moisés. Jesus veio para cumprir a lei de Moisés, que era terrena, e agora ele nos traz a graça de Deus, que coloca em nós uma mentalidade de reino de Deus, que não são mais por cumprimentos de regra. A W. Tozer, ele deixou uma mensagem escrita dizendo assim: a santidade não é o caminho até Jesus. Jesus é o caminho para a santidade. Parece que é a mesma coisa, mas não é.
Nós não andamos em santidade para demonstrar para Jesus que nós queremos Ele. Nós fomos conquistados, a Bíblia diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Nós fomos conquistados por Deus e através da revelação isso mudou todo o meu ser e a partir de agora eu começo a andar em santidade. Não quer dizer que eu e você nós não vamos lutar e nos esforçar para andar em santidade. Não quer dizer isso. Mas a nossa ótica agora não é de conquista, a nossa ótica agora é de gratidão. E essa confusão de não saber se nós vamos ser salvos ou já estamos salvos, isso faz de você uma presa fácil para a religião. E você se torna uma massa de manobra no meio da religião evangélica, qualquer outra que você conhece. Porque quando você tem certeza que você recebeu o Espírito Santo, você foi batizado com esse Espírito Santo, você se tornou um salvo naquele momento, você não será salvo, você será depois recebido no reino de Deus na sua plenitude. Mas o reino de Deus ele já faz parte da nossa realidade. E um salvo, por isso que o salvo não pode perder a salvação, porque se eu fui salvo naquele momento ali, aquela salvação verdadeiramente entrou dentro de mim e transformou quem eu sou, vai demonstrar na minha vida de santidade. Mas existe uma cruz para carregarmos. A cruz de muitos de vocês, ou de mim, pode ser a mentira que você vai ter vontade de mentir, mas você tem que carregar essa cruz. A cruz de muitos de vocês pode ser a bebida, que você não pode beber mesmo sendo lícito, que a Bíblia condena a embriaguez. Tem pessoas que não podem beber. Ou o seu cônjuge não concorda com isso, então pare de beber. Você não é comandado por bebida. Você não é comandado por coisas externas. Não é que você não tenha vontade. Talvez a sua cruz é a pornografia na internet, traição, prostituição. Essa é a sua cruz. E como é que eu vou fazer para carregar essa cruz? Negando a minha vontade. Jesus disse, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Essa é a nossa cruz. Eu estou fazendo isso porque Cristo, ele me deu a fé que é um dom, não é meu. Então a fé, aqui que Paulo vai dizer aos Romanos, que nós somos justificados pelo justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. Então se essa mensagem faz sentido para você, e se você é um salvo, você não vai perder a vontade de olhar pornografia na internet, de se embriagar, você não vai perder a vontade de mentir, mas agora cabe a nós carregar nossa cruz, é negarmos a nós mesmos, negarmos as nossas vontades pelo amor de Cristo. Porque se nós entendemos que já estamos salvos aqui nesse mundo, nós vamos andar em gratidão ao Senhor. Então a ideia do pecado, do mal, é a ausência de Deus. Isso já foi em parte solucionado. Por quê? Porque você foi resgatado por Cristo. Nós estamos novamente ligados a Deus. Isso é fato. Mas nós ainda estamos num corpo pecaminoso porque foi a ideia lá do início de Gênesis capítulo 3, da criação e da queda. Quando todos nós nascemos após a queda do primeiro homem, da primeira criação de Deus, após a queda, todos nós herdamos essa natureza pecaminosa, que nem eu disse, você não consegue dizer para você mesmo para perder a vontade de pecar. Não tem como. Você tem que negar o pecado. É uma vontade que você tem que reprimir na sua vida. E isso faz parte da vida cristã. Isso faz parte da nossa caminhada. Não quer dizer que eu e você estamos afastados de Deus por termos pensamentos ruins, mas demonstra que você é o salvo quando você consegue dizer não àquilo ali. E a ideia de você já estar salvo, nós não voltaremos quando todos nós vamos morrer. Inevitavelmente, alguma coisa nós vamos morrer, ninguém vai ficar eternamente aqui. Mas a ideia de você voltar para o Jardim do Éden, essa ideia está errada. Porque se nós voltássemos para o Jardim do Éden, nós teríamos novamente a opção de pecar. Porque lá existe a opção do pecado. A ideia é implantar o reino de Deus em nós, e quando nós partimos desse lugar, o lugar que nós vamos estar com Deus, existe uma coisa que Jesus disse, eu eliminei a morte e o pecado na cruz. O pecado, onde Jesus disse, eu vou junto do Pai, e nós vamos preparar uma morada para que aonde eu e o Pai estiver, vocês estejam junto conosco. Lá não existe mais pecado. Lá você não vai ter inclinação ao pecado. Sabe aquela pessoa que também é salvo de uma outra igreja, do seu ciclo familiar, que você não tem muito afinidade, ou que você não conversa com essa pessoa? Não é isso que vai impedir a salvação de ambas as partes.
Não é isso. Porque aqui nós estamos tentando colocar Deus dentro de uma cabeça nossa pecaminosa. Mas lá não vai ter, lá é ausência de pecado, não tem pecado lá. Então o sentimento que nós vamos ter na eternidade é muito diferente do sentimento que a gente tem aqui agora. Eu não estou falando que nós vamos ter amnésia, eu não acredito nisso. Ainda um pouco de filosofia em cima disso, né? Não temos comprovação bíblica, a gente pode filosofar, mas eu não acredito que nós vamos ter amnésia de tudo que nós vivemos. Mas o sentimento que nós vamos ter na eternidade é totalmente do sentimento que nós temos hoje. Então o pecado, o mal é a ausência de Deus, nós estamos em Deus agora, mas você tem que entender isso. Isso não quer dizer que eu e você não vamos ter vontades de fazer coisas erradas. Mas a nossa cruz está posta para nós carregarmos. Jesus disse isso. Vinde após mim todos cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu colocarei sobre vocês o meu fardo é leve. O fardo de Jesus para nós é leve, porque nós temos a fé, que é um dom de Deus. Isso ninguém pode roubar de nós. Carregue a sua cruz. Se você é um salvo, negue-se a si mesmo. Carregue a sua cruz. Se você ainda tem problema com esse sentimento do pecado, não se acuse por causa disso, mas você tem que negar o pecado. Você tem que combater o pecado. Não é combater o sentimento, nós não vamos conseguir combater o sentimento, porque ainda quando estivermos aqui nessa terra, ainda estamos inclinados ao pecado. O pecado ainda nos chama a atenção, ele é bom para nós. Mas a cruz de Cristo, a revelação de Cristo, a companhia de Cristo e a habitação do Espírito Santo, que somos eu e você, faz com que a gente tenha capacidade, isso é fé, isso é fé. Nós temos a capacidade de dizermos não ao pecado, não vou mentir, não vou cometer traição, não vou olhar pornografia na internet, e qual seja for a sua debilidade, a sua fraqueza. Eu quero te dizer, não existe um passe de mágica, existe carregar a sua cruz, negar a si mesmo todos os dias e seguir a Cristo. Que Deus te abençoe, que esse vídeo possa trazer um pouco de paz ao seu coração, em meio a muitas pressões da religião que pregam uma coisa que não consegue viver. Perfeito nós não vamos ser aqui, irmãos. Deus não está preocupado com a nossa perfeição. Deus está preocupado com quem eu me tornei a partir da graça. Uma pessoa que se esforça contra o pecado, que muitas vezes vai cair, que muitas vezes vai tropeçar, como todo ser humano salvo da face da terra que está vivo. Todos caem, todos têm as suas debilidades, suas fraquezas. Mas nós não podemos colocar um fardo maior nas pessoas do que Jesus colocou para nós. Eu, como líder, como pastor, eu não posso fazer isso. Não posso chegar para você e colocar um monte de coisa que você tem que fazer, que eu tropeço nas mesmas coisas que você. O Evangelho é claro, ele nos traz paz, não nos traz peso. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Valeu!